Saudações em Cristo Jesus, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue em nosso coração. Louvamos a Deus por sua graça e bondade em nossas vidas. Hoje nós teremos o culto no lar, onde nós estaremos prestando culto ao nosso Deus. Então, embora sendo domingo, nós podemos nos reunir no lar com família e prestar o culto de louvor e adoração a Deus. Este domingo, que é o último domingo do mês, nós estaremos também falando com o tema sobre família. Sabemos que, além de ser o dia do Senhor, o domingo, também é um momento especial onde as famílias podem se reunir para cultuar a Deus. E para a nossa meditação da Palavra de Deus, nós iremos falar hoje sobre uma história, um fato que aconteceu na vida de uma família cristã, onde eles passaram por um grande desespero e foram buscar então o socorro do Senhor Jesus. E o texto que nós vamos ler encontra-se no Evangelho que escreveu João, no capítulo de número 11, dos versículos 1 até o versículo 6. Eu estarei fazendo a leitura e você pode acompanhar em sua Bíblia, que nos diz assim, João 11, do 1 ao 6. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Nós iremos meditar hoje olhando para esse texto e nós queremos usar como um tema para a nossa reflexão, para a meditação das nossas vidas. Neste momento, o tema será restaurando a vida na família. E esse tema, restaurando a vida na família, ele é bem pertinente em relação ao mês do lar, o mês da família, este mês de maio, onde nós queremos tirar algumas instruções ou aplicações desse texto para a nossa vida. Queremos meditar principalmente olhando para esse tema e trazendo para as nossas vidas algumas lições. O versículo de número 1, ele nos diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. O texto ele começa falando sobre um membro de uma família que estava doente. Então, uma família que aqui é narrado apenas uma família de irmãos, pelo menos 2 irmãs e um irmão, e a questão ali era uma questão de enfermidade, pelo menos a questão inicial. O versículo de número 2 nos diz assim: Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Aqui no versículo 2, nós encontramos que a irmã deste enfermo, ou seja, de Lázaro, conhecia a Jesus. Então, Jesus era conhecido por aquela família. Pelo contexto do texto que nós vemos, de todo o texto, vemos que Jesus ele tinha uma certa familiaridade com essas 2 irmãs e este irmão, com esta família. Ele tinha um relacionamento familiar com eles. Algo interessante que nós vemos no versículo de número 3, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Então, este versículo ele nos ajuda a entender que essa família tinha uma certa intimidade com Cristo, um certo relacionamento. Então, não era uma família que Jesus conheceu apenas naquele momento, uma única vez. Dá-se a entender que havia um certo relacionamento de irmandade, um relacionamento pelo menos de temor, um relacionamento de reconhecimento de que Jesus
ele era de fato o Messias. Então, o contexto de todo o texto nos esclarece isso. Então, as irmãs de Lázaro, então, elas mandam chamar a Jesus. E esse chamar aqui é um pedido de socorro. E a questão era justamente para que Jesus fosse até a casa de Lázaro e curasse a Lázaro. A notícia ali era que ele estava enfermo. E esta expressão, né, aquele a quem amas, então certamente Jesus ele tinha uma estima por Lázaro, e a recíproca também era verdadeira, né? Lázaro e sua família também tinha essa estima pelo Senhor Jesus. Então, quando olhamos para este pedido, né, essas irmãs recorrem a Jesus pela saúde do seu irmão, nós partimos para o versículo número 4, que diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Este versículo, ele é interessante porque ele mostra que Jesus ele não se preocupa, ele não mostra-se surpreso com aquela notícia em que o seu amigo Lázaro estava enfermo. Porém, quando olhamos para esse texto, parece que Jesus ele não mostra uma preocupação humana tanto quanto as irmãs de Lázaro estavam. Certamente a enfermidade era grave, a ponto de elas então irem ao socorro de Jesus, mandarem as pessoas buscarem Jesus, avisar a Jesus que Lázaro estava enfermo. Então não era uma enfermidade qualquer, parece que ali havia uma enfermidade grave, a ponto delas sentirem a necessidade de recorrer a Jesus. Certamente na aldeia deveria ter alguma pessoa que tivesse algum medicamento, algum tipo de médico, não sabemos, o texto não diz isso, mas aqui diz que elas foram à procura de Jesus, buscaram o socorro do Senhor Jesus. Então esta enfermidade, Jesus disse que estava nos planos de Deus. Então quando Jesus ele recebe aquela notícia, ele diz: olha, esta enfermidade não é para a morte. E é interessante esta palavra do Senhor Jesus, quando ele diz: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Ora, uma lição que já podemos tirar deste versículo aqui, é que como algo ruim pode estar nos planos de Deus, e como Deus pode ser glorificado em algo ruim na vida de uma pessoa. Surge até aquela velha pergunta, né? Que talvez você já ouviu, ou quem sabe até já fez: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Então, será que algo ruim pode servir de fato para a glória de Deus? E outra questão que pode surgir no coração quando alguém está passando por uma enfermidade terrível, ou em uma situação que parece insolúvel, pode até questionar: ora, Deus não me ama. E o texto aqui diz que Jesus ele amava a Marta, a sua irmã, e a Lázaro. Então era uma família amada por Jesus. Mas aqui Jesus ele não corre no momento que ele ouve a notícia de que o seu amado amigo estava enfermo. O versículo 5 nos diz assim: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Está claro que era uma família amada por Jesus. O texto está claro. João ele faz questão de colocar este versículo para afirmar que quando Jesus fala que esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, é para que o Filho de Deus seja glorificado. Mas aqui nós vemos que aparentemente Jesus não tem uma preocupação de se dirigir naquele momento lá. E isso não é uma questão de falta de amor de Cristo, porque João faz questão de narrar no versículo 5 que Jesus os amava, de fato e verdade. E não é por falta de amor. E aqui mais uma lição que a gente pode tirar para a nossa vida, que as coisas ruins ou difíceis na nossa vida não devem ser encaradas como falta de amor de Deus por nossas vidas. Às vezes, mesmo amando a Deus, nós podemos ter situações difíceis, situações que para nós são insolúveis. E Deus ele pode ser glorificado nessas situações também em nossa vida.
Deus, ele é glorificado mesmo nessas situações, quando nós mantemos a confiança nele, quando nós não esmorecemos na fé, quando nós não desconfiamos do amor de Deus para conosco. Algo importante também que podemos olhar, que está no versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E é interessante a construção da história aqui narrada por João, porque diz que após Jesus ele receber a notícia da enfermidade do seu amado amigo Lázaro, ele ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Ele não saiu correndo, ele não foi socorrê-lo, como falamos. Aqui parece que pode ser entendido um aparente descaso de Cristo, porque ao receber aquela notícia, humanamente falando, se você tem um médico na família e alguém da sua família fica muito enfermo a ponto de morrer, uma enfermidade grave, e não há outro médico, não tem outra pessoa para socorrer, tem só aquele médico da família, aquela pessoa amada, e aquela pessoa, aquele médico recebe a notícia de que aquela determinada pessoa da família está à beira da morte, e aquele médico, ele diz, daqui a 2 dias ainda que ele aparece. E olha que Jesus demorou, foi 4 dias, né? Só que é interessante que o Senhor Jesus aqui, ele não mostra-se desesperado, porque claro, Jesus como Deus, ele sabia todas as coisas e sabe, mas ele ainda demorou-se 2 dias no lugar onde estava, desde quando soube da enfermidade de Lázaro. Ainda passou 2 dias naquela região, que não era uma região perto de Jerusalém, no local onde a aldeia de Marta e Maria e Lázaro eles viviam. Algo importante também que a gente pode ler no versículo 7, assim diz: depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Após 2 dias, ou um pouco mais, o Senhor disse para os seus discípulos, olha, vamos agora para a Judéia. A região que Jesus estava quando recebeu a notícia da enfermidade, da doença de Lázaro, não era na Judéia. O texto não diz em que região ele estava, mas a região que ele estava não era tão distante. Porém, agora quando ele diz que vai voltar para a Judéia, os seus discípulos também, eles relutam um pouco nessa questão, porque Jesus recém tinha saído de Jerusalém, pelo fato de que ele tinha sido perseguido, eles queriam apedrejar Jesus, e agora Jesus ele disse, vamos de novo para a região da Judéia. E alguns dos discípulos ficam questionando, olha, se nós voltarmos para lá, eles podem querer te apedrejar, como eles queriam fazer. Algo interessante em relação a toda essa questão, quando olhamos para o que está escrito neste versículo, pelo menos o versículo de número 11, a partir de então está escrito, isto dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Este versículo 11, ele fala que Jesus ele diz aos discípulos que de fato Lázaro tinha morrido. É interessante esta parte aqui que ele diz, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Ora, quando Jesus ele fala isso para os discípulos, ele usa a palavra adormeceu, os discípulos não entendem, acreditam que ele estava dormindo, e logo não haveria necessidade de preocupação, mas Jesus estava falando sobre o sono da morte. Lázaro estava morto, ele tinha morrido, e os discípulos, embora não tivessem entendido isso, Jesus ele passa a esclarecer, e dos versículos 12 até o versículo 13, mostra que eles não entenderam isso, pois Jesus tinha usado essa expressão, até que no versículo 14, Jesus fala claramente para eles, assim está escrito no versículo 14, então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Essa expressão aqui então, que Jesus usa claramente, afirmando que de fato Lázaro morreu, este versículo 14, ele
deixa claro que Jesus ele sabia que os discípulos não tinham entendido de fato quando ele usa a palavra adormeceu. Porém aqui ele fala claramente, ele dirige-se claramente. Talvez quando Jesus falou que Lázaro tinha morrido, de fato, agora os discípulos entenderam, olha, ele morreu. Mas como se antes o Senhor tinha falado que essa enfermidade não era para a morte? E não sabemos o que se passou na cabeça dos discípulos, não sabemos os questionamentos agora então, porque antes Jesus tinha dito, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E agora Jesus ele fala, Lázaro morreu. Então este versículo 14 ele chama-nos a atenção, porque agora Jesus ele resolve ir. Os discípulos talvez ficaram questionando, por que agora? Ele já morreu. O versículo 15 também ele é interessante, quando assim está escrito, e por vossa causa me alegro, de que lá não estivesse, para que possas crer, mas vamos ter com ele. É interessante, o Senhor Jesus, ele mostra que está satisfeito com o fato da morte de Lázaro ter acontecido e os discípulos não estarem lá. Para que os discípulos, eles pudessem presenciar o que Deus ia fazer, o que Cristo ia fazer. E certamente a ação de Cristo ali iria acrescentar fé à vida dos discípulos também. O versículo de número 17, assim diz, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Esse versículo ele destaca-se, porque Lázaro já estava sepultado há 4 dias. E aqui o quadro, o momento ali era um momento dramático. Lázaro já estava morto. Parece que não haveria mais nada a ser feito. Tudo parecia ter acabado. Os fatos mostravam isso. O amigo amado de Cristo agora estava morto, já estava sepultado, já fazia 4 dias desde que ele morrera. Agora só resta plantear, chorar, lamentar. Uma outra lição importante para a nossa vida, quando olhamos para a perspectiva da fé em Deus, é que mesmo quando tudo parece que não tem solução, Deus, ele pode trazer uma solução. O fato aqui, ele é interessante para o nosso aprendizado, porque humanamente falando, o fato é que não tinha mais jeito. A morte de alguém já há 4 dias, jamais alguém tinha ressuscitado após 4 dias de morto, em toda a história da Bíblia ou conhecida. E aqui era o fim de tudo, humanamente falando. Mas quando Deus está na questão, até para a morte há solução. Não há impossíveis para Deus. Mesmo quando tudo parece que não tem mais solução, Deus ainda pode fazer algo. O versículo de número 20, assim nos diz: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Marta, ela soube que Jesus estava se aproximando da aldeia e ela vai ao encontro de Jesus. O versículo de número 21, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Nós vemos aqui uma expressão de fé. E essa expressão de fé de Marta, ela é interessante porque mesmo diante de tudo aquilo que aconteceu, mesmo ela sabendo que Jesus, ele recebeu a notícia de que seu irmão estava enfermo,
Mesmo sabendo que Jesus ele não se dirigiu até o momento, até o lugar onde Lázaro estava enfermo naquele momento, ficou 2 dias ainda, só 4 dias depois ele chega com o irmão dela já sepultado, mas agora mesmo assim, ela não tem uma posição de reclamar de Jesus, mas Senhor, a culpa é tua, tu poderia ter curado, mas ela fala numa expressão de fé, ela diz, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Ela cria que Jesus poderia ter curado, porém a fé dela era limitada. Por quê? Porque ela sabia que Jesus poderia ter curado o irmão dela daquela enfermidade, mas ela não cria naquele momento que Jesus podia fazer mais alguma coisa. Para ela tudo já estava acabado, embora ela expressou a sua fé em Jesus. Ela continuou crendo e ela trata Jesus com educação. Quando ela diz, se estiveres aqui, disse, pois, Marta, a Jesus, Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Ela cria que Jesus poderia ter feito alguma coisa. Porém, quando olhamos para esse contexto da realidade, o versículo 22, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Ela expressa a sua fé, ela não rejeita a autoridade de Cristo, ela não diz que ele não tem poder nenhum, mas ela diz, olha, Deus ele pode te ouvir. Certamente ela não tinha fé suficiente, ela nem sabia que Jesus iria ressuscitar o irmão dela. Nós sabemos porque já conhecemos a história, já lemos. Mas naquele momento para ela era um momento muito difícil, humanamente falando, ela não descrê em Jesus. Mas aqui, esse versículo ele é interessante, porque ela diz, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela não diz aqui que ela estava pedindo para Jesus ressuscitar o irmão dela, talvez ela nem esperasse que de fato isso iria acontecer, e ela não esperava de fato que aquele milagre acontecesse. Tanto é que quando olhamos para o versículo de número 24, Jesus chega para ela, versículo 23 nos diz assim, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Então Jesus afirma para ela, teu irmão há de se ressurgir, porém a fé dela não era para aquele momento. Versículo 24 ela diz, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então a fé que ela tinha aqui era que de fato Jesus ele iria ressuscitar o irmão dela, mas no último dia. A fé do ser humano é limitada, principalmente quanto à questão das coisas referentes à eternidade. Ela cria, mas ela cria que Jesus iria ressuscitá-lo no grande dia, aquele grande dia onde um dia todo ser humano vai ressuscitar, para o grande dia do juízo final. Os que estiverem em Cristo para a vida eterna, os que estiverem sem Cristo para a condenação eterna. E Maria ela cria nessa, Marta e certamente Maria também, elas criam nesse grande dia, o dia da ressurreição. E é isso que ela expressa aqui no versículo 24, quando ela diz, eu sei que ele há de ressurgir. E esse ressurgir aqui é na ressurreição do último dia que ela está se referindo. Então, Maria ela também pensava assim. O versículo 32, por exemplo, quando nós lemos, está escrito assim, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Então, agora, Maria, ela usa a mesma frase, as mesmas frases que Marta usou. Se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Elas tinham fé em Jesus. Porém, para a ressurreição, naquele momento, elas não pensavam que isso iria acontecer. Até acreditavam na ressurreição do último dia. Porém, o que podemos olhar aqui, nesse contexto, é que o Senhor estava consciente de toda aquela situação, de tudo que Ele iria fazer. E quando o Senhor está presente nas questões difíceis da vida, a situação não é simplesmente humana. Porque Jesus sabia que aquela enfermidade de Lázaro
ele sabia que aquela morte seria para a glória de Deus. E esta enfermidade e esta morte que de fato aconteceu, serviu para que Deus fosse glorificado. Jesus, ele sabia que Lázaro iria morrer, por isso que ele se demorou. Ele sabia que a morte de Lázaro não seria em vão, serviria para que Deus fosse de fato glorificado. É interessante quando olhamos para essa questão, nós podemos tirar algumas lições para a nossa vida. Por exemplo, a aparente demora do Senhor Jesus. E o que isso nos fala? A aparente demora de Jesus não quer dizer que ele não está interessado em nossas vidas ou naquilo que acontece com as nossas vidas. A aparente demora de Jesus em não ir no momento que ele sabe que Lázaro está enfermo, está doente, é porque estava nos planos de Deus. E essa aparente demora não é um descaso, mas é para que Deus fosse glorificado. Isso nos fala também. Quantos hoje chegam e dizem, ora, essa história de que Jesus um dia vai voltar, isso não parece verdade. Porque as pessoas falam isso há séculos, já há 2 milênios, e nesses 2 milênios, Jesus não voltou. E essa aparente demora pode causar no coração de alguns dúvidas de que Deus não está nem aí para a situação deste mundo. Porque afinal de contas, nós vivemos em um contexto de um mundo conturbado, um mundo que tem calamidades, um mundo que apresenta caos. Vivemos num mundo onde famílias sofrem, onde pessoas boas, elas sofrem com coisas ruins, onde coisas ruins acontecem com pessoas boas e ruins. E às vezes as pessoas chegam a desacreditar e achar, ora, se Deus ele vê todas essas coisas, por que ele não age? Deus ele tem um plano em qualquer situação, em qualquer calamidade. Deus está no controle e tudo ele permite para a glória do seu nome. Então a dúvida, ela não é cabível na vida daquela pessoa que crê. Por exemplo, quando nós olhamos para o que o apóstolo Pedro ele escreve na sua segunda carta, no capítulo 3 e o versículo 9, e a leitura é relevante porque nos ensina sobre essa questão de crer nas promessas do Senhor Jesus. Assim está escrito, 2 Pedro, capítulo 3 e o versículo de número 9, onde está escrito, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E é interessante que quando olhamos para esse texto, Pedro, ele está falando que o Senhor não está demorando com a sua promessa da sua vinda. Mas Deus tem um plano, e nesse contexto da humanidade, o tempo é de Deus. E as situações difíceis, as calamidades, e às vezes pode aparentar um certo descaso. Assim como quando Jesus soube da enfermidade do seu amigo amado Lázaro, ele ainda fica 2 dias. Ele não se desespera quando ele permite a morte de Lázaro, e aparentemente aquele quadro caótico ali, ele diz que não tem mais solução, mas quando Deus está na causa, ele tem um plano e uma solução para cada acontecimento. O Senhor não retarda a sua promessa, e por isso devemos cuidar, porque as situações na nossa vida, as dificuldades na nossa vida, não devem fazer com que a nossa fé venha duvidar do poder, da autoridade, do plano eterno de Deus. Porque quando Pedro, ele fala que o Senhor, ele é longânimo e ele está segurando o tempo até o tempo do grande dia, do grande julgamento. Porém, Pedro, no versículo 10, ele diz que o Senhor virá como ladrão, ou seja, de surpresa. Ninguém saberá esse dia, mas ele virá. Jesus, ele fala em Mateus 24, quando ele diz que a sua vinda será como nos dias de Noé.
comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamentos, festejavam, estavam despreocupados com a vida e com Deus. E de repente veio o dilúvio. Quando Noé entra na arca, a porta da arca é fechada, e aí a terra é inundada, o grande dilúvio então destrói toda aquela humanidade, porque viveram despreocupados com as coisas de Deus. Assim também, isso é uma lição para nós. Este aparente descaso ou demora está nos planos de Deus. Deus está no governo e no controle de todas as coisas. Por isso, o salvo, ele sabe que quando Deus está na questão, Deus está na sua vida, sempre há a solução. Deus é o Senhor que restaura as vidas, Ele restaura as situações, mesmo em um contexto de morte. Por isso que o texto, ele nos é muito relevante para os nossos dias. O que Deus pede de nós, então? Ele pede que tenhamos fé na sua palavra. Por exemplo, o versículo de número 25 de João, capítulo 11, está escrito assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então Jesus, ele apresenta-se como a ressurreição. Quando ele fala para Marta que o irmão dela iria ressurgir, iria ressuscitar, ela entendeu que o seu irmão ressurgiria no grande dia do julgamento. Mas Jesus está se referindo àquela vida. É verdade que aquele que crê em Cristo vai ressurgir no grande dia. Isto é uma realidade para aqueles que estão vivos e para aqueles que já partiram, para aqueles que morreram, vão um dia ressuscitar. Porém, Jesus está se referindo àquele momento. E por isso que Jesus, ele diz: eu não serei, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele não diz que eu serei a ressurreição, ele diz: eu sou a ressurreição. Ele é o Senhor que dá vida onde há morte. E por isso que ele diz no versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida. Então, Jesus é aquele que dá vida ao que crê. Por isso que ele continua dizendo no versículo, né? Eu sou a ressurreição, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, há uma condicional, a fé. E quem tem fé não se engana, não se deixa enganar. Mesmo que as coisas aparentem que Deus não está no controle, mesmo que o mal parece triunfar, mesmo que a morte chegue, o cristão deve continuar crendo. Ele não deve abrir mão da sua fé, porque o Senhor prometeu, Ele falou e Ele vela por sua palavra para cumprir. Então o versículo 26 diz assim: e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ele pergunta a ela: crês isto? Então é uma questão de fé, viver naquilo que o Senhor falou, viver em sua palavra. Para aquele que crer, a vida não termina com a morte. A eternidade, a vida eterna com Deus, é para aquele que crê e o confessa. O versículo de número 27 diz assim, a resposta dela: sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Aqui ela tem a oportunidade de professar a sua fé mais uma vez. E aqui ela diz que ela crê que de fato Cristo, o Senhor, é o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. E aqui Cristo, como Messias, ele faz a obra de Deus. E Marta, ela professa sua fé nessa eternidade. O versículo de número 39 nos fala assim: então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é o quarto dia. É importante esse versículo também narrado aqui por João, que a realidade estava presente. Lázaro já estava morto há 4 dias. A situação não era agradável.
Porém, o que nos chama a atenção aqui é obediência à palavra do Senhor. Quando o Senhor, então, ele diz para que a pedra daquele sepulcro fosse removida, ele diz: tirai a pedra. Embora é compreensível a explicação de Marta aqui, quando diz que ele já estava morto há 4 dias. Jesus responde no versículo 40, quando ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? O que nós devemos ter aquela certeza e confiança é que a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus, ela vai se cumprir sempre. O que Deus pede é que nós obedeçamos a palavra dele, mesmo que tudo mostre algo diferente. Não tem como, ele já está morto, já faz 4 dias, para que esse trabalho? Mas se o Senhor falou, ele se responsabiliza pela palavra dele. A palavra do Senhor nunca falha. É verdade que a palavra do homem pode falhar, a profecia do homem pode falhar, mas a palavra de Deus, a profecia de Deus, as promessas que Deus fez, que Cristo fez, ele se responsabiliza por ela. As suas promessas, elas não falham, a sua palavra não falha. E a obediência à palavra de Cristo é que faz a diferença. Aqui nós sabemos da história. Embora tudo parecia sem solução, mas Jesus chega e diz: abram o sepulcro, tirem a pedra. O versículo número 40, quando Jesus chega e diz assim: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? É necessário crer para que a glória de Deus seja manifesta, mesmo que tudo pareça diferente, mesmo que tudo pareça impossível, mas Deus é o Deus das causas impossíveis também. Devemos obedecer a sua palavra, mesmo que tudo pareça que esteja perdido. Creia, porque ele vai realizar aquilo que ele falou. O versículo 43, assim está escrito: e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Este versículo aqui é a palavra final de Cristo na ressurreição de Lázaro. A pedra foi tirada. Jesus então, ele levanta os olhos, ele ora a Deus. Não que ele não tivesse poder para fazê-lo sem orar a Deus, mas Jesus está atribuindo a Deus a sua missão como Messias. Ele está ali comunicando que ele é o enviado de Deus, assim como a própria Marta, ela confessa em Maria que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, e ali Jesus aproveita aquela oportunidade para que Deus seja glorificado na realização daquele milagre jamais visto, na realização daquilo que era impossível aos olhos ou à vida de qualquer pessoa. Agora Jesus, ele glorifica o Pai orando a ele, e ele dá sua palavra de ordem à vida, porque o morto, ele não podia ouvir a voz de Deus. Lázaro estava morto, o morto não pode nada, o morto não ouve, o morto não fala, não sente, mas a palavra de Deus, ela é poderosa, e a ação aqui é completamente de Deus, uma ação vivificadora. Jesus restaurou a vida àquele morto, ele restaurou a vida naquela família, ele trouxe aquilo que estava perdido de volta, porque a palavra do Senhor é poderosa. Ele é o Senhor da vida, ele é o Senhor que dá vida, ele é o Senhor que restaura, ele é o Senhor que nos impossíveis ele pode tornar possível. Queremos concluir em nossa reflexão. Jesus, ele pode restaurar qualquer vida que se render a ele, ele pode restaurar qualquer família. Estamos no mês do lar ainda, e qual o tipo de restauração que você está precisando na sua família, na sua vida? Talvez a situação não seja de enfermidade, ou seja, talvez a situação, principalmente nessa pandemia, você perdeu um ente querido, você perdeu um familiar,
E você agora diz: está tudo perdido, agora não tem mais solução. Mas aquele que crê em Cristo, ele um dia ressuscitará. Para aquele que está em Cristo, até a morte, até nela há solução, porque Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Então, console o seu coração. Saiba que Jesus é aquele que traz vida onde há morte. Qual o tipo de restauração que você precisa na sua vida? Corra a Jesus, faça feito Marta e Maria fizeram, vá à procura do Senhor, mande chamá-lo, porque só Ele pode restaurar a vida verdadeiramente, só Ele é o Salvador, só Ele é o Messias enviado por Deus, só Ele pode ordenar a vida, Ele é a ressurreição e Ele é a vida, e não há fora dele vida, não há ressurreição verdadeira fora de Cristo, Ele é o único Senhor. A obediência à sua palavra. Continue firme na palavra do Senhor, mesmo que o mundo siga no rumo contrário, mesmo que o mundo diga: isso é história, isso não vai acontecer, mas há os milagres de Deus para aqueles que creem. Aqueles que creem verão a glória do Senhor, porque o Senhor é fiel à sua palavra e ela vai se cumprir. Ela pode se cumprir na sua vida, porque ela é verdadeira. Hoje Jesus, ele te convida a crer nele, a confiar nele e a deixar que o seu coração possa de fato ser um coração sensível à sua palavra. Eu não sei qual o tipo de restauração que a sua vida ou sua família precisa, mas eu sei de uma coisa: o Senhor é poderoso para fazê-la. E assim como o Senhor Jesus, ele fez aquela pergunta para Maria: crês isto? Que você seja como aqueles que creem também, e que você creia verdadeiramente. E a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus diz, que aquele que crê verá a glória de Deus. Que o Senhor restaure as vidas que precisam para a glória do seu nome. Que Deus os abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. E assim, vamos orar, pedir a graça do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Senhor, que ordena a vida. Senhor, que controla tudo e todas as coisas. Nas tuas mãos está o querer e o realizar. Nas tuas mãos está a ressurreição e a vida, a restauração. És tu quem traz vida às famílias. Por isso que neste momento, Senhor, te oramos por cada família que precisa de vida, de restauração, seja ela qual for, que tua graça possa alcançar. Cada pessoa que ouviu a tua mensagem, ou que ouvirá, que a tua palavra possa entrar em cada vida, e que teu Espírito Santo ministre vida e restauração em cada família, para a glória do teu santo e poderoso nome. Assim, ó Deus, nós te oramos, agradecidos em nome de Cristo Jesus, o nosso único Senhor e Salvador. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus, seja, irmãos, convosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus os abençoe, fique na paz do Senhor.